uma certa recusa total da filosofia, não apenas parcial. Isso é uma questão bastante complexa que nós vamos tentar examinar, mas o Hegel parece estar sob a influência do Hölderlin, quando o Hölderlin, no Juízo e Ser, separa, né, em grande medida, o ser do pensamento, né, o juízo, a atividade do juízo, da instância do ser, né, e também o Schelling, né, ele fala da mitologia, né, fala que o idealismo deve sair de si para um grande realismo, uma filosofia da natureza, e o Hegel convive com essas recusas da atividade teórica e uma busca, de certa maneira, uma busca de fundamentação da filosofia além dela, fora dela, em instâncias, digamos, mais unificadoras, unificantes, né? E também a estética se colocava naquele momento como uma alternativa, né? Aí se coloca a relação do Hegel com o Schiller, né? E talvez a relação com a filosofia passava pela tentativa do Hegel de pensar a moral, né? A partir de uma perspectiva kantiana, tentar realizar a liberdade na história no sentido da autonomia kantiana, né? E o Hegel está envolvido com esse problema da unificação que ele vê no amor, na fé, na religião e assim por diante, né? Isso então é, em linhas bem gerais, o período da juventude, né, que nós vamos no primeiro momento abordar, né? Depois eu vou explicar como serão as aulas e quais os textos. E aí só no período de Jena, de 1800 a 1806, que surge a filosofia, que o Hegel interpreta os filósofos Kant, Fichte, Jacobi e outros, né? Mas aí a atividade da filosofia ela é interpretada como atividade da razão e colocada numa relação de oposição com o entendimento e a cisão que esse promove no mundo. Isso fica mais ou menos claro no texto sobre a diferença do sistema de Fichte e Schelling, de 1801. E aí, um dos grandes combates do Hegel é o entendimento, né, nesse momento, a reflexão. Mas aí é preciso nós vamos ter que tomar um cuidado para perceber que Hegel se opõe ao entendimento, mas não é que o entendimento seja negado, porque o Hegel ao mesmo tempo percebe que o entendimento é a marca da época moderna e que de alguma maneira o entendimento precisa ser levado às últimas consequências para que a filosofia como atividade da razão se constitua negativamente, se constitua a partir da cisão, que é um fato da cultura, inclusive, né? O Hegel vai falar isso, né? Da Bildung. Então é preciso fazer com que o entendimento se negue a favor da totalidade. E a tarefa da filosofia é pensar a cisão, a Entzweiung. E nesse momento uma pergunta é pensar o que significa essa renúncia à mera teoria. Hegel irá percorrer pacientemente a filosofia de Kant, Fichte e Schelling e procurará evidenciar como as mesmas se movem num círculo do mero pensar, como procuram resolver os problemas da filosofia com recurso exclusivo ao pensamento, que bem ou mal determina a si e ao mundo. E nesse exame da filosofia de seu tempo, o interesse do Hegel não é puramente filosófico. Hegel vai pensar, como diz o Bourgeois, vai, a partir do terreno da cultura, vai procurar examinar como existe uma cisão, né, do absoluto e da atividade do entendimento. E que também a atividade da razão ali pode se articular, né? Isso fala o Bourgeois, que é uma boa referência de comentário.
Então, a ideia do Hegel em Viena, quando ele se volta para a filosofia, não é um certo engano achar que o Hegel aí está se encontrando finalmente com a filosofia, que o Hegel, na juventude, quando ele fez então 30 anos, né, 1800, 1901, ele então desperta para a filosofia e então reconhece a filosofia enquanto tal. O Hegel, ele uma sugestão, talvez, que a gente pode aprofundar ao longo desse semestre, é perceber que o Hegel se voltou para a filosofia porque ele percebeu que a filosofia tinha uma relação com a realidade e emergia da própria realidade. Então, esse é o sentido, digamos, geral da legitimação da filosofia. Mas é preciso fazer com que a filosofia se esgote nela mesma enquanto atividade reflexiva, para que se opere a razão, né? E aí começa já a nascer, já se estabelece a ideia de negatividade, né? Que será central na fenomenologia do espírito. E aí uma das grandes questões é, como eu já falei, né, uma oposição ao entendimento. E esse é um ponto que perpassa toda a filosofia do Hegel. Mas, como eu disse, existe uma relação também de valorização do entendimento, porque o entendimento é um dos momentos da dialética. O parágrafo 79 da enciclopédia, o entendimento é o primeiro momento do lógico, das logische. Essa expressão das logische, do lógico, no Hegel, eu vou traduzir por é o primeiro momento do lógico. Não é que é do lógico sujeito, homem que é o lógico, mas é do elemento da lógica, das logische, que o Hegel usa muito essa expressão e não usa a expressão die Logik. É o elemento da lógica. Por quê? Porque a lógica é um processo, né? Ela é um movimento, né? Então é o elemento da lógica. E o entendimento é o primeiro momento. E o segundo momento é o dialético ou negativo. E o terceiro, o especulativo ou positivo racional. Isso nós vamos ainda examinar ao longo, talvez mais para o fim do curso, esses momentos da dialética. Mas o que eu queria ressaltar aqui é essa relação do Hegel com o entendimento, que era, antes de Viena, de uma oposição à filosofia e ao entendimento, porque a filosofia era identificada ao entendimento, numa linha do Hölderlin, e depois o Hegel ainda se opõe ao entendimento, mas ele percebe que o entendimento reverte para a razão, para a afirmação da totalidade de uma maneira negativa. E, portanto, o entendimento tem dois lados, né? O mero entendimento, ou a mera reflexão. O Hegel fala no Jena Systementwurf, num dos esboços de sistema de Jena, que é de 1804, que existe a mero entendimento e o entendimento, mera reflexão e a reflexão absoluta. Então existem dois tipos de reflexão, né? Então é preciso tomar um certo cuidado, porque o Hegel, o entendimento é um grande vilão, né? Mas ele também tem esse momento de reverter, né? E é um momento da cultura. É um momento da cultura, da vida das pessoas, né? O Hegel, nesse parágrafo 80 da enciclopédia, ele, nos adendos, só tem um longo adendo, ele fala que o entendimento é um momento essencial da cultura, página 161. E é um momento da vida. Um homem cultivado, diz Hegel,
não se satisfaz com o nebuloso e o indeterminado, mas apreende os objetos em sua determinidade fixa. Enquanto, ao contrário, o homem não cultivado oscila para lá e para cá, sem segurança, e com frequência custa muito esforço entender-se com uma pessoa dessas, sobre o assunto de que se fala, e levá-la a manter fixamente ante os olhos o ponto determinado de que se trata. Ou seja, é preciso entendimento, é preciso enfrentar a natureza da época moderna, a separação, e isso é um momento, enfim, do próprio pensamento, né? E aqui é isso que ele fala, né, de que é muito difícil se compreender com pessoas que não têm entendimento, né? E aí, mais a seguir, Hegel vai dizer que o entendimento é uma bondade de Deus, enquanto por isso se entende que as coisas finitas são, que elas têm uma subsistência. De modo que, complementando, ele diz pouco adiante, o entendimento mostra-se então de uma maneira geral em todos os domínios do mundo objetivo e pertence essencialmente à perfeição de um objeto que tem em si, por seu direito, o princípio do entendimento. Isso reaparece no prefácio à Fenomenologia do Espírito, quer dizer, reaparece no caso da enciclopédia, veio antes, né? E, ao mesmo tempo, o Hegel tem diferenciado as análises do entendimento. Na própria fenomenologia, o entendimento é pensado como uma figura, a terceira figura, né, da consciência, é uma figura ligada, no caso ali, nessa análise da fenomenologia do espírito, o Hegel relaciona o entendimento basicamente à atividade científica moderna, a teoria do conhecimento moderno, força, lei de força e tudo mais, né? Mas esse é um ponto central a ser enfrentado no pensamento hegeliano, como ele parte do interior da filosofia, do núcleo da filosofia da época, estabelecido por Kant. Kant é, aliás, identificado como filósofo do entendimento, em muitos momentos, né? E como, a partir de uma percepção do elemento negativo no interior do entendimento, a filosofia se afirma. O núcleo do filosofar, o sujeito como movimento de si mesmo, e assim vai, vem dali, né? Então esse é um dos pontos que se começa a articular na época de Jena e que culmina na fenomenologia do espírito, e será o núcleo do que o Hegel vai chamar de conceito na ciência da lógica. E também o entendimento é a própria estrutura contraditória da consciência. Agora, um pequeno parênteses. Essa é uma das grandes dificuldades de compreender Hegel, porque o Hegel não é uma filosofia do entendimento, mas lida com o entendimento e, logo, é uma filosofia que se opõe ao senso comum, à opinião. É um tema recorrente na filosofia do Hegel, na história da filosofia, aparece como galeria de opiniões. Na época de Jena, Hegel diz que a opinião, né, ela não entende o idealismo entende muito bem o senso comum, né? Por isso, a filosofia é o mundo às avessas, o mundo ao contrário. Isso ele fala no exame da atividade crítica da filosofia, no texto de Jena, a relação da crítica, né, filosófica. Então, essa é uma das dificuldades de compreensão do Hegel, e que gera as mais diversas antipatias, né? Porque o Hegel, a filosofia surge como atividade negativa, e a negação, ela lida tanto com afirmação quanto com negação, né? Enfim, isso tem origem na estrutura da consciência. É porque a consciência é dupla nela mesma que a própria atividade da sociedade será cindida. Consciência é consciência e consciência de si.
que o núcleo do pensamento surge justamente dessa duplicidade na unidade. Zweiheit in der Einheit, como diz o Hegel na Ciência da Lógica, quando abre a análise da atividade do conceito. A consciência é uma unidade que ao mesmo tempo é duplicidade. É consciência de algo e consciência de si. E é a partir dali que surge toda a possibilidade do pensamento e a própria legitimidade de se tratar do suprassensível, que é de alguma maneira interditado pela filosofia do Kant. Então a filosofia deverá se organizar a partir da contradição do que é e não é, do que é em si e para si, enfim, né? Mas nós vamos tentar compreender isso, pelo menos eu vou tentar colocar isso para vocês, uma vez que esse curso são aulas expositivas, tentar entender Hegel sem repetir apenas Hegel, falar do em si, do para si, concreto, abstrato, absoluto, enfim, é central perceber a partir de onde nasce o elemento especulativo da filosofia, que ele nasce do próprio entendimento que se nega, né? E que isso é algo que está na própria estrutura do mundo, de alguma maneira, da posição da consciência no mundo. Esse é um ponto bastante difícil, mas é muitas vezes tratado de maneira leviana, pelos que não estão dispostos a penetrar no núcleo especulativo de Hegel, simplesmente falar que Hegel une realidade e pensamento, né? Mas como isso é possível? Como essa realidade é o pensamento e o pensamento é o real? O que é racional é real, o que é real é racional. Filosofia do direito. Aí um dos momentos importantes é a época de Iena, né? Quando Hegel, de um lado, examina a filosofia, de outro lado, ele está de olho, ele está observando, né? A cultura, né? E pensa ao mesmo tempo a estrutura da consciência, a estrutura do puro pensamento contraditória e a atividade desse pensamento no mundo, na sociedade. Isso talvez é interessante, a gente pode observar, vamos tentar observar comparando os textos em que Hegel trata de Kant, de Fichte e da filosofia, naquele momento, os principais conceitos, a unidade do eu penso, da intuição transcendental, e como ele também tem um texto que é o texto sobre o direito natural, sobre os modos de tratamento do direito natural, em que ele expõe a tragédia no mundo ético. De alguma maneira, a mesma tragédia da vida ética, da relação do indivíduo com o todo, no caso da tragédia, o exemplo da Oresteia, de como o indivíduo é ele e é o todo, e como isso de alguma maneira corresponde à estrutura do próprio pensamento, do núcleo do pensamento, que é o eu penso, né? E isso vai se ampliando na filosofia do Hegel e vai resultar na fenomenologia do espírito, né? De alguma maneira está presente nessas análises que o Hegel faz da relação entre o senhor e o escravo, né? Da dialética do senhor e do escravo, em que se atinge a consciência de si, né? Mas na verdade o movimento é da consciência da coisa para a consciência de si. E isso, então, é interessante observar como Hegel vai partindo desse núcleo da atividade da consciência, que lida tanto com ela mesma quanto um objeto, como que vai se estruturando toda a atividade humana, e isso é a proposta da fenomenologia do espírito.
essa exposição do saber que aparece, que é o que o Hegel anuncia na introdução à fenomenologia do espírito, né? Uma integração dos principais campos do saber humano num processo de desenvolvimento da consciência na história. Então, no primeiro momento do curso, nas primeiras aulas, a tentativa vai ser de pensar o Hegel se relacionando com a religião, com a história, com todos esses fenômenos culturais e da vida em geral, e como ele então depois passa para o campo do pensamento, e como a fenomenologia é meio que o resultado dessa fusão, né, do especulativo racional com uma instância real, né? E que as duas são importantes, né? É mais ou menos nessa linha que vai então se articular o Hegel da maturidade, né? Ciência da lógica e enciclopédia. Hegel, inclusive, na fenomenologia do espírito, se refere a uma passagem da fenomenologia à lógica, no começo da ciência da lógica. Ou seja, parece que há aí uma certa... O Hegel abandona a perspectiva da consciência e a abordagem do saber se dá enquanto saber, como sistema, desde o todo do saber humano. Mas, enfim, um dos pontos aí centrais, como eu já falei, é essa identificação da atividade do conceito, né? Como ela se apresenta, essa atividade, desde a natureza do pensar, do eu penso, né? Esse me parece um núcleo que nós vamos ter que acompanhar, porque o Hegel sempre se refere a esse ponto da consciência, do elemento a partir de onde nasce a atividade do espírito, mesmo que o espírito seja a categoria na enciclopédia que indica a identificação de sujeito-objeto, é além da relação meramente subjetiva e meramente objetiva. No desdobramento do espírito, Hegel recorre de novo à consciência, ao conhece-te a ti mesmo, a expressão que ele, no começo do tratamento do espírito, que ele apresenta, né? Então, é importante perceber esse núcleo da atividade do conceito, como ele vai se ampliando, se articulando em todos os campos do saber. Isso significa nada mais do que, pode-se dizer que Hegel explora a amplitude do que significa o ingresso da filosofia no paradigma da subjetividade na época moderna. Então, retomando um pouco a articulação desde o jovem Hegel até a ciência da lógica. Como eu falei, você tem um momento em que ser e consciência parecem separados, o juízo e ser do Hölderlin, né? É indicada uma relação, mas essa relação ali não é desenvolvida a contento. Essa, inclusive, é a crítica que o Hegel faz ao Fichte, que o Fichte estabelece, percebe o momento especulativo, né? O eu, mas esse desdobramento das relações, né? Do que não é o eu, permanece, essa é resolvida, isso é na filosofia do Fichte resolvido no plano da subjetividade. Ou seja, o Hölderlin, ele acaba indicando que existe esse juízo de um lado e o ser de outro, né? E que parece que não há uma passagem. E essa é uma coisa que o Hegel vai
elaborar, vai tentar pensar, num primeiro momento ele aceita isso, né? Aceita que o absoluto, esse momento de unificação e de totalização, ele tem que ser procurado além dessa instância do juízo, da reflexão. Vemos isso no fragmento do Amor, né? Que é de 797. Se bem que ali, como diz um comentador do Hegel, Christoph Jammer, Hegel percebe o absoluto como diferenciação em si mesmo e como processualidade, ou seja, a diferença estaria no interior do absoluto. Esse comentador, Christoph Jammer, ele é também estudioso do jovem Hegel. E aí surge esse momento de Jena, né, 1901, quando o absoluto ele se apresenta pela cisão, pela diferença, né? E uma das coisas que também surge ali em Jena, que vai ser o ponto central da fenomenologia, é a consciência. A consciência como a expressão dessa totalização e cisão ao mesmo tempo, né? Mas essa consciência, ela se desenvolve, né? E aí que a cisão e a totalização, o absoluto, vão se encontrar, né? No percurso do saber. E aí é fundamental essa perspectiva do processo do saber, né? E o que nós temos na sequência do pensamento do Hegel, depois da fenomenologia do espírito, a ciência da lógica, de 1812, e depois a enciclopédia, nas 3 edições, até 1931, é uma depuração, é um exame da exposição do saber que aparece na fenomenologia, mas um exame diferenciado, porque a consciência chega ao saber absoluto, pelo percurso dela na história. Então, pode-se aí fazer esse percurso no plano do saber puro, que é a lógica, e no plano do saber real, das suas diferentes modos de aparecer no real, né? Filosofia do espírito, subjetivo, objetivo e absoluto. É esse mais ou menos o percurso, né, que a gente tem aí, desde um movimento dialético, essa expressão que Hegel usa, se não me engano, no parágrafo 9 e depois 14 da introdução à fenomenologia do espírito. Temos aí um absoluto que é um movimento dialético para a expressão da dialética, de dialética, no Hegel da maturidade, né? Enfim, eu estou colocando essas questões todas de uma maneira um pouco bruta, tentando articular o horizonte, né, indicar o horizonte do curso que nós teremos nesse semestre. Eu espero, na medida do possível, tratar isso em mais detalhes, né? Obviamente, uma vez que Hegel se opõe à opinião, né, ao senso comum, né? Não que o Hegel seja contrário ao senso comum, né? Porque, como diz o Hegel, o idealismo entende muito bem o senso comum. O problema é que o senso comum não entende o idealismo, né? Então, deixa-se o senso comum na sua posição, né? Mas, obviamente, é preciso um esforço de pensamento para que se põe nessa situação da dialética. Bom, enfim, tem uma série de detalhes aí que eu acho que é melhor deixar para mais adiante. A estrutura da lógica, mesmo a enciclopédia, como diz o Bourgeois, é uma enciclopédia. Enciclopédia.
no sentido de um desdobramento em círculos, né? A natureza, o lógico, a natureza e o espírito. E essa é uma concepção também difícil no pensamento do Hegel, que o pensamento ele sempre está consigo mesmo. Não existe o fora e o dentro. O pensamento começa no universal e se move no universal. Desde a primeira figura da fenomenologia do espírito, a certeza sensível, a grande dificuldade da certeza sensível é que ela nunca vai conseguir dizer o isto, o aqui, o agora, né? Ela já está imediatamente no universal. Por quê? Porque o pensamento é a expressão da consciência e da consciência de si. Não há pensamento na natureza. Só o homem pensa. E o homem imediatamente está no universal. Então, isso resulta no Hegel da maturidade, essa profunda meditação sobre a expressão do eu penso, da unidade sintética originária, da síntese, né, do pensamento que já está no Kant. Mas no Kant, o Hegel diz que, no escrito sobre a diferença, no início, é algo que está ali exprimido no espírito, mas a letra kantiana abandona esse momento da síntese, da unidade, da duplicidade na unidade. Mas é isso que o Hegel vai explorar segundo inúmeras consequências, inúmeros campos, né? E que leva então ao Hegel da maturidade a essa concepção de que a filosofia, de que o espírito só se comunica para o espírito. Então não existe então também simplificação da filosofia. Não é possível. A filosofia sempre vai ser esse estranhamento diante do senso comum e assim por diante. Pelo próprio núcleo a partir de onde a filosofia surge, pela radicalidade do centro da crítica da razão pura, que é o momento do pensar, o momento do eu penso, né? Que articula, no caso do Kant, tanto a atividade teórica quanto também prática. Mas o Hegel considera que o Kant separa esses momentos, né? Essa é uma questão que talvez na próxima aula a gente pode ver um pouco mais, né? Bom, então esse é o traçado geral. Bom, então eu vou agora, gostaria de comentar um pouco como vai funcionar o curso, no sentido dos textos que vão ser analisados, né? Uma outra observação também que tem que ser feita é que o Hegel, principalmente o jovem Hegel, mas mesmo o Hegel da maturidade, ele está envolvido com a filosofia alemã da época, né? E que então nesse curso nós não vamos poder explorar, não vai ser objetivo do curso examinar diálogos do Hegel com Kant, do Hegel com Fichte, com Schelling, enfim, mas obviamente o Kant tem que sempre ser referido, que me parece ser um momento central. Mas então, o que vou tentar fazer é examinar o texto hegeliano, como ele se articula a partir de uma certa leitura de Kant. Obviamente não se trata aí de examinar se é o Kant correto ou incorreto, ou assim vai, né? Então eu estou apenas colocando esse aviso, né? Dessa pretensão, né? E também, como eu já falei no início da aula, não interessa, não vai ser possível, não que não interessa, mas não vai ser possível examinar as ramificações do sistema hegeliano, direito, política, estética, religião, filosofia da natureza, né? Apenas vamos tentar pensar o que seria a atividade do conceito como tal, né?
também não é interesse instrumentalizar o Hegel, né? Hegelianos de direita, hegelianos de esquerda. Isso é uma expressão que surgiu no século XIX, né? Jovens hegelianos, né? Tudo bem, podemos dizer que nós somos jovens hegelianos, né? Mas enfim, essas discussões do século XIX, a partir do Hegel, né? Bom, então, sobre o curso, sobre as etapas, né, do curso, bom, vocês viram aí no início da aula, para quem ainda não pegou, eu deixei um caderno para vocês, aliás, não foi gentileza minha, gentileza do Departamento de Filosofia ou dos responsáveis pelos cadernos de filosofia alemã, que os presentearam com um caderno, né? Quem ainda não pegou pode retirar e talvez assinar a lista também, né? Então, o que ocorre? Existe aqui uma tradução, né, que será usada já na próxima aula, ou talvez na segunda aula, né, que é o fragmento de um sistema. Embora eu prefira, já digo de logo, eu no fundo gostaria, talvez prefira, eu acho mais interessante fragmento de sistema, não de um sistema. Então, mas é uma tradução do Eric Lima, e que é muito interessante. O Eric Lima é um estudioso de Hegel, né? Então, esse vai ser um dos textos que nós vamos usar aí ao longo do curso, né? O fragmento de sistema. Mas então, explicando os detalhes do curso, do encaminhamento, a ideia é fazer talvez 3 aulas sobre o jovem Hegel. Hegel, 1770, como já falei, Tübingen, Berna, Frankfurt, Jena, jovem Hegel, né? Antes de 800, entre 1800 e 1806, né? É importante observar todas essas datas, né? Eu não pretendo aqui ser como é o Helmut Schneider, do Hegel aqui, que sabia o que o Hegel fez em abril de 1794, mas, enfim, mas não precisa ser tão exato, né? Mas é bom saber o que ele fez, mais ou menos antes de 1795, entre 97 e 98, aí depois 1801, 2, 3, 4 e 6, 1804 e 6, é importante porque são os sistemas que ele propõe, entre os esboços de sistema, né, 1904 e 1906, que vão dar na fenomenologia, né? Mas então, também eu queria dizer aqui que eu planejei todo esse plano de passar pelo Hegel, mas antes que alguém reclame que eu não vou cumprir o programa, né, ocorre que às vezes talvez a gente precise ficar mais em cima de uma etapa. Por exemplo, esse jovem Hegel agora está me intrigando bastante, né? Temos aqui na plateia o Daniel, que sabe mais do que eu já sobre o jovem Hegel, né? Então fica uma tensão ainda, o jovem Hegel, ou por onde passa o jovem Hegel, né? Então, mas a ideia é ficar 3 aulas, né, em torno do jovem Hegel. E aí, uma aula sobre o período anterior a 1800. No caso, os textos, o mais antigo programa de sistema do idealismo alemão, que é de 1795-96. Esse texto, ele está nos escritos de juventude, mas também está nos pensadores do Schelling, capa branca, os primeiros pensadores. Bom, enfim, é um texto de 2 páginas, né? Mas é o primeiro programa, né, de sistema do idealismo alemão. Aí o texto Esboço sobre Religião e Amor, que é de 797. Esse texto tem uma tradução no Xerox, em espanhol, dos escritos de juventude. Aí o fragmento sobre o amor, o
fragmento sobre o amor, de 97, ele está numa revista, na Revista Eletrônica de Estudos Hegelianos. Hegel, variantes do fragmento de Liebe. Isso está em PDF. Então, Revista Eletrônica Estudos Hegelianos. Esse texto já para a próxima aula, né? E o fragmento de sistema, que é de 798. Talvez esse fragmento de sistema seja assunto da segunda aula. A primeira aula é mais antigo programa, e os esboços e o fragmento sobre o amor. Esses três textos, né? Esboços sobre religião e amor em espanhol. Um fragmento sobre o amor em PDF. E o fragmento de sistema que está aqui, né, nesse caderno. Isso talvez já para a segunda aula, enfim, a terceira nossa. Sobre o Hegel da época de Iena, eu vou analisar a parte introdutória do Differenzschrift, a diferença do sistema de Fichte e de Schelling, que é de 1901. Esse é um texto bastante difícil, complicado, principalmente aquele início, quando Hegel interpreta o Kant e o Fichte, né? Mas, enfim, vamos tratar disso, né? Passar, talvez, por Fé e Saber, pelo artigo sobre os modos de tratamento do direito natural e outros fragmentos da época de Iena. O Diferença tem tradução de Portugal, está no Xerox, a parte introdutória. O Fé e Saber tem tradução brasileira. Fé e Saber de 1902. Quem traduziu foi o nosso colega Oliver. E está naquela coleção da Hedra, de bolso, né? O artigo sobre o direito natural, né? Naturaufsatz, esse também tem tradução pela Loyola, com uma boa introdução. E, enfim, é um texto que já é de 1903, né? Então já é aquele primeiro momento de Iena, já começa a se encaminhar para o sistema da vida ética, sistema der Sittlichkeit, que é uma proposta de abordagem da eticidade, em que o Hegel, esse é um texto muito difícil, é um sistema que está na base da filosofia do direito, né? Aliás, e na sequência da época de Iena, existe um outro texto, que é o fragmento 22 dos Jena Systementwürfe. Foi também traduzido pelo Eric Lima, e está no mesmo número da Revista de Estudos Eletrônicos do fragmento sobre o amor, também em PDF. Nesse texto, o Hegel expõe a noção de reconhecimento. Essa é uma noção estrategicamente muito importante no Hegel, que inclusive foi objeto de atualização. Axel Honneth luta por reconhecimento, e é uma noção muito difícil. As pessoas tendem, em geral, a cair no subjetivismo, né? Mas tem que refletir que a noção de reconhecimento é a própria expressão da duplicidade da consciência no mundo. E não tem a ver com compaixão, não tem a ver com luta também, imediatamente. É uma estrutura da própria consciência no mundo, né? Mas, enfim, nesse fragmento 22, o Eric, ele traduz isso, né? Aí o reconhecimento, ele é uma necessidade da própria consciência. Isso é uma questão interessante a observar. E aí o texto sobre o Naturaufsatz, quando Hegel fala da tragédia, e aí a gente pode pensar
por que, por exemplo, a gente pega o modelo que Hegel depois analisa na maturidade, na estética, a Antígona. A Antígona, ela não defende a família, porque porque é o meu partido, ou é o meu lado que eu quero defender. Faz parte da consciência, e isso exige o reconhecimento. Essa é uma teoria profunda no mundo, eu acho, como consequência da filosofia do Hegel, nos dias de hoje, que precisaria ser melhor pensada. Inclusive para quem fala de lutas sociais, conflitos, para perceber como que essa categoria se coloca. E o Hegel começa a pensá-la a partir de Jena, e ela vai, na fenomenologia, ter um desdobramento, né? Mas é entre 1803 e 1804, quando Hegel também se detém na noção de consciência, né? E, no fundo, isso é um desdobramento do eu penso do Kant. Isso que é interessante, né? Como pode um problema complexamente árido, abstrato, né? Da unidade sintética originária, dar no reconhecimento, né? Bom, isso então, as primeiras aulas sobre o jovem Hegel, são esses textos, então. Fé e Saber tem tradução, o Direito Natural tem tradução, e a diferença, o único texto que eu deixei no Xerox é a diferença, porque esse vamos analisar passo a passo, e talvez apontar para os outros, né? E é claro, uma coisa em relação à bibliografia, esse curso, como eu pus no programa, tem a bibliografia básica, mas há inúmeros comentários, e assim vai, né? Outros textos, e aí de acordo com o interesse de cada um, né? De ampliar essas referências, né? Bom, então, aí depois passamos para a fenomenologia do espírito. E aí nós vamos nos concentrar na introdução e no prefácio. Tentar lê-los de alguma maneira juntos, embora o prefácio seja uma passagem para a ciência da lógica, e foi escrito tendo presente a obra como um todo, e a introdução é a exposição do movimento dialético, dialéctische Bewegung, na consciência, né? Então, essas primeiras aulas sobre esses dois textos, e talvez possamos avançar nas primeiras figuras da consciência e na consciência de si, que é justamente essa dialética do senhor e do escravo, né? Que talvez uma aula sobre isso, então, seriam em torno de 3 aulas sobre fenomenologia do espírito. E avançando, isso está no Xerox, o texto da Vozes, né? É claro que essas traduções todas são traduções, né? Eu vou tentar sempre examinar no alemão, né? Mas vou me servir dessas traduções, muitas delas têm qualidade e assim por diante, mas mesmo tendo qualidade, às vezes há diferenças, pode se acentuar. Por exemplo, eu acho que não é independência e dependência de si, nessa dialética do senhor e do escravo. Eu acho que é autonomia e não autonomia da consciência de si. Então, Selbstständigkeit, não é Unabhängigkeit ou Abhängigkeit, que seria a ideia de dependência, na minha visão, né? Além disso, você pode dizer que Selbstständig é independente, e assim vai. Mas aí é importante o Selbst também, Selbstständig. Das Selbst kommt zu einem Stehen. O si mesmo se põe nessa relação, né? Numa relação de vida e morte e tudo mais, né? Bom, e aí na ciência da lógica, então na sequência vai ser a ciência da lógica. Como eu pus no programa, essa tradução parcial que eu fiz, mas eu acredito que ela não vai ser possível de ser publicada nesse semestre, né? Então eu vou me servir de alguns trechos, mas basicamente a ideia é apresentar o projeto da ciência da lógica, mostrar que a lógica não é o pensamento,
como atividade abstrata e formal, mas que é forma e conteúdo ao mesmo tempo. Essa é uma grande dificuldade, porque, como diz o Hegel, nesse capítulo mesmo sobre o entendimento, o que sempre vem à tona quando se fala em pensamento, isso é uma herança kantiana, é que o pensamento é uma atividade formal, que determina, né? Ou é determinada, enfim. Então esse é um problema inicial, é perceber como a lógica é forma e conteúdo ao mesmo tempo, né? E como ela se estrutura, então, na relação com a metafísica, lógica do ser e da essência, lógica do sujeito, do conceito, né? E, então, isso, uma ou duas aulas, e aí, para terminar, quanto à questão da lógica, um ponto que não quero deixar ninguém arrepiado, mas é a relação da lógica com Deus. E isso está no texto hegeliano e que sempre muitos tentam se desviar desse ponto, né? Mas a lógica é a exposição de Deus. E esse é um ponto interessante a ser examinado, e aí talvez eu trate das preleções sobre as provas da existência de Deus, que é um texto de 1929, no Hegel quase no fim da vida, né? Para escândalo de Goethe, Hegel se ocupa com a prova da existência de Deus, né? Quando Goethe fala, pô, mas nós estamos agora com problemas mais urgentes, a escravidão, em 1830 começa a Revolução de Julho e tudo mais, né? Como Hegel pode estar se pensando em Deus, né? Mas aí o interessante é saber o que é Deus e o que é lógica. Saber o que é Deus é entender a lógica hegeliana. Isso, então, eu vou tentar expor numa aula. O que é também provar. E o grande problema é a ideia de prova que está ali em questão, né? E, para terminar o curso, vamos então ficar na enciclopédia, na introdução, na apresentação da lógica, talvez na apresentação do espírito também, das partes da enciclopédia. Isso então, as últimas 4 aulas, né? E a enciclopédia, a tradução da Loyola, né? Também o trecho está lá no Xerox, né? Então, há um outro texto que pode ser buscado na internet, em PDF, é a correspondência de Hegel com Hölderlin e Schelling, nos anos de 794 e 795. Está na revista Controvérsia, lá do Rio Grande do Sul. Esse texto, aliás, será para a próxima aula, talvez eu examine um ou outro trecho dessa correspondência. Então, é na revista Controvérsia, correspondência de Hegel com Hölderlin e Schelling. Talvez vocês até possam se organizar, e se alguém não tiver dificuldade de encontrar na internet e tal, talvez o colega possa ajudar, enfim. Bom, então esse é o curso, quer dizer, o geral, a ideia geral do curso, as etapas do curso, a bibliografia. E quanto aos métodos, né, serão aulas expositivas, e quanto à atividade discente, eu gostaria que fossem feitas dissertações, né, sobre o curso, né? Aliás, eu tenho uma pequena ideia que eu gostaria de... Uma sugestão, é um trecho da ciência da lógica que faz meio que a passagem da fenomenologia para a ciência da lógica e termina em Deus. Então eu vou distribuir isso agora, e essa é mais ou menos eu acho que se alguém se dispuser a fazer uma dissertação sobre esse trecho,
contemplando o curso seria interessante, né? Talvez alguém poderia distribuir. Eu, na verdade, só tenho 60 cópias. Não sei se... A minha ideia é que na primeira aula são 80 matriculados, diriam no máximo 60, mas enfim... para não gastar papel do departamento e tal. Mas enfim, vocês podem olhar com calma. Eu vou deixar uma cópia no Xerox, né? Mas é apenas uma sugestão que depois de todo mundo, talvez pudesse passar em blocos, né? Fica mais rápido. Bom, antes disso, antes de falar desse trecho, eu queria apenas especificar o trabalho de redação dessa dissertação. Como são muitos alunos inscritos, aliás, eu gostaria de alertar, não sei se aqui tem alunos que não estão matriculados e estão na expectativa de matrícula, principalmente de fora do departamento. Eu não vou mais poder aceitar alunos, né? Porque já são 80 e poucos, né? Então fica um pouco difícil. E por causa disso, a minha ideia é que a dissertação tenha no máximo, digamos, 6, 7 páginas, né? O que se entende, então, por dissertação? É claro, poderia-se falar muito sobre isso, né? Mas a ideia é que se tivesse uma dissertação em que se expusesse os argumentos. Uma dissertação concentrada, sem muitas citações, né? Uma dissertação pensante, né? E a ideia talvez partindo desse trecho, porque esse trecho que eu passei aí para vocês, ele é meio que o meio e o fim do curso, e contempla o início também. Então é uma dissertação, no fundo, de tema livre, né? Mas sobre o curso, né? Veja, por que eu digo sobre o curso? Porque eu acho assim, eu venho refletindo sobre isso há algum tempo, né? Não é o caso de repetir o que eu estou dizendo. Eu dou minhas aulas expositivas, mas é um curso sobre Hegel. E é um curso sobre Hegel. Não como é uma dissertação, não se está avaliando a genialidade na compreensão de alguém, do aluno, sobre Hegel. Não, a avaliação é uma avaliação desse curso sobre Hegel. E um curso é um percurso. Então, o que se espera é que o aluno faça uma dissertação sobre o que foi tratado em aula, como eu sou o expositor, a partir do que eu vou expor, mas não o que eu vou expor. Não se trata de repetir. Podem até contra o que eu estou expondo, mas a dissertação terá que ser sobre os textos examinados, né? E terá que levar em conta um curso. Vocês são livres, podem assistir, enfim, podem só vir uma, duas aulas, né? Isso é problema de vocês, né? Mas eu acho assim, o que eu não acho correto é as pessoas virem no fim do semestre sem terem feito o curso e fazerem dissertações sem terem feito esse curso. Então, isso não está... Quer dizer, eu estou tentando desviar de uma coisa escolarizada, que seria a presença. Não é esse o caso, né? Mas a ideia é de um curso, né? E de que, então, as objeções, as questões, elas têm que surgir no curso, né? Então, é basicamente isso, né? Porque às vezes os alunos estranham, né? Quando no fim do semestre entregam um texto, e esse texto é completamente fora, né? Eles estranham quando a gente avalia isso, não se está avaliando a corretude, a correção, a retidão, die Richtigkeit, ob es richtig ist oder nicht richtig ist, und so weiter, né? Você está avaliando se o sujeito fez o curso, né? Então, só esse pequeno recado, né? Sobre o percurso, né? E isso também é uma explicitação dos critérios. O critério
dessa dissertação, né? Por que também essa explicação que eu estou dando aqui? Porque tem, hoje em dia vocês sabem, né, esses recursos de internet e tudo, né? Acabam as pessoas puxando e tal. E a ideia, eu acho importante valorizar a noção de formação. Como eu volto a repetir, não se trata de modo algum de concordar comigo. Aliás, seria muito interessante discordarem, né? Mas tem que ser argumentos dos textos analisados, não só de um, mas do percurso, da ideia do curso, né? Então, é isso, né? Bom, eu não sei se... Bom, vamos ao trecho. Não sei se deu pelo menos uma parte das pessoas poderem chegar ao texto. Mas, enfim, eu vou deixar no xerox, vou explicar de maneira geral. É um texto que é do início da ciência da lógica, que trata da passagem da fenomenologia do espírito à ciência da lógica. Como diz o Hegel, eu vou ler: na fenomenologia do espírito, expus a consciência em seu movimento progressivo, desde a oposição primeira e imediata dela e do objeto até o saber absoluto. Esse caminho percorre todas as formas da relação da consciência com o objeto e tem como seu resultado o conceito da ciência. Então, a consciência e seu objeto, que é o assunto lá da fenomenologia, nós vamos ver com muita calma como se dá essa relação da consciência com o seu objeto. E que resulta no conceito, tendo o percurso sido feito. Esse conceito, independentemente de nascer da própria lógica, não necessita aqui, no caso da lógica, portanto, de nenhuma legitimação, porque ele adquiriu no próprio caminho a legitimação. E ele não é passivo de nenhuma outra legitimação, senão aquela provinda da própria produção do mesmo por meio da consciência, para a qual todas as suas figuras próprias se dissolvem nele mesmo, como estando na verdade. Conceito. O conceito da ciência pura e a sua dedução são, dessa maneira, pressupostos no presente tratado, tendo em vista que a fenomenologia do espírito nada mais é do que a dedução do mesmo. É importante saber o que é aí dedução, né? O saber absoluto é a verdade de todos os modos da consciência, pois assim como aquele percurso do mesmo o produziu, apenas no saber absoluto se dissolveu perfeitamente a separação entre o objeto e a certeza de si mesmo, e se tornaram idênticas a verdade dessa certeza, bem como essa certeza da verdade. Ou seja, essa dialética entre o saber e a verdade. Saber da verdade e verdade do saber. Então, essa relação entre consciência, conceito e saber absoluto, que é o percurso da fenomenologia, né? A pura ciência, a lógica, então, agora, pressupõe com isso a libertação da oposição da consciência. Ela contém o pensamento na medida em que ele é igualmente a questão em si mesma, ou a questão em si mesma na medida em que ela é igualmente o puro pensamento. Essa primeira expressão, die Sache selbst, das Denken, né? Das reine Denken, quer dizer, isso é a enciclopédia. A introdução à enciclopédia lida com isso. Como isso resultou de um percurso da fenomenologia, né? Como ciência, a verdade é a pura consciência de si, que se desenvolve e tem a figura do si mesmo, a saber, que o ente em si e para si é conceito sabido, mas o conceito, enquanto tal, é o ente em si e para si. Então, a ciência, ela é o resultado do percurso da verdade do si mesmo que percorre a coisa, né? O ente, de modo que ele é esse ente sabido. E ao mesmo tempo que o conceito, enquanto tal, se encontra nesse ente. Esse pensamento é, então, objetivo. É o conteúdo da ciência pura. Por conseguinte, ela é tão pouco formal. Então, esse trecho agora é como Hegel, a fenomenologia do espírito garante que o saber e a realidade se identificaram, né? Então, a lógica parte disso, e por isso a lógica não é abstrata.
ela dispensa tão pouco a matéria de um conhecimento efetivo e real que, pelo contrário, seu conteúdo é antes a verdade absoluta. Ou, se assim preferirmos nos servir da palavra matéria, ela é a matéria verídica, mas uma matéria para a qual a forma não é algo exterior, já que essa matéria é muito mais o puro pensamento, em suma, a própria forma absoluta. Então vejam, pensamento objetivo, verdade absoluta e forma absoluta. A lógica tem de ser desse modo apreendida como o sistema da razão pura, como o reino do puro pensamento. Não é uma crítica da razão pura, é o sistema da razão pura. Isso é interessante, né? Perceber como que, pelo esse movimento da consciência que se encontra nela mesma, chegamos ao sistema da razão pura, né? Como o reino do puro pensamento. Esse reino é a verdade, como ela é em si para si mesma, sem invólucro. Por causa disso, podemos exprimir que esse conteúdo é a exposição de Deus, tal como ele é em sua essência eterna, antes da criação da natureza e de um espírito finito. Enfim, não é preciso explicar numa dissertação, também é um pouco difícil explicar essas implicações todas, né? Mas esse trecho, ele indica um certo percurso, né? Que é o problema que já está no jovem Hegel. Como passar de uma instância do entendimento para o ser, ou do ser para o entendimento, do eu, vom Ich, né? Do eu, da consciência para o eu absoluto, de uma intuição, né? Sensível, uma intuição intelectual. E como o Hegel vai se debatendo com essa questão, passando pela fenomenologia, pela consciência, né? E chegando a puros, ao saber, ao pensamento, à própria dialética, né? Bom, enfim, é isso. Alguma pergunta alguma dúvida sobre o que foi dito? Tem uma tradução do Oliver Tolle, pela editora Hedra, com H, Hedra. Mas talvez esteja esgotado. Eu não ando encontrando nas bancas, tem isso até em banca, né? O Brasil tem esse luxo de ter filosofia em banca. Sempre tinha Fé e Saber, né? Do Oliver, mas eu não tenho visto mais essa edição. Mas é um texto que não é o centro, é um texto também um pouco difícil, né? Bom, então é o seguinte, então na semana que vem começamos com o jovem Hegel.